Daí, tchê, estamos de volta. Tema de volta. Tu tava tocando um tema aí agora. Que música é essa? Uma ideia que me saiu aqui. Então, Eita, aí necessito. sim, tchê. É É, bonito. É, muito bonito. Tu sabe que cada instrumento que tu pega na mão parece que, por causa da sonoridade dele e tal, ele te traz alguma coisa, né? Traz alguma influência, né? Sempre com quando eu pego um certeza. instrumento que não é meu, assim, parece que brota uma música na hora, assim, sabe? Parece que ele quer que tu... Exato, cara. Acontece isso muito comigo também. E até essa Dó e Sol que eu tenho usado mais ultimamente. Essa aqui sempre foi minha gaita titular, né? Bem como você, essa gaita aqui foi a que me trouxe assim mais aprendizado, digamos assim, e mais, enfim, né? Era a minha gaita titular. Daí depois quando chegou essa Dó e Sol, quando eu comecei a tocar, assim, começou a me sair outras coisas, mais relacionados ao timbre dela. Daí eu comecei a tocar já com um sotaque um pouco diferente. E aí, cara, é incrível, né? Quando eu pego aquela gaita, o sotaque é um. Quando eu pego essa, o sotaque é outro. Aquela... O, o, o Pode falar, complicado pode de falar. tocar em muitas gaitas é que eu acabo não treinando bem não me aprofundando os estudos apenas em uma. E aí eu acabo, sabe, dividindo o tempo em muito instrumento e acabo não tocando bem nenhuma. Ah, mas cara, eu acho que tudo isso é vocabulário, entendeu? Existem os Exato, especialistas e os generalistas, entendeu? exato. Então, eu não vejo nenhum pró, nenhum contra. Aliás, É, não existe é, defeito nisso, tem prós e contras, entendeu? exatamente. E eu também já percebi isso. E o meu negócio é ser generalista, porque eu tenho um aluno que toca na oito baixo, eu tenho um aluno que tem uma 12. Daí eu tenho um aluno que tem uma 24. Então, cara, eu tenho tudo aqui. Que gaita que você tem? Ah, você tem essa? Então eu tenho uma dessa Essa tá também. aqui, mano. É isso aí. Então vamos lá. A participação em concurso. Cara, eu fiz na época do Enart. Foi uma grande lição de humildade, porque entre 25 finalistas lá em Santa Cruz do Sul, eu fui o 24º. Então, ali eu pude aprender que eu tocava muito bem na minha cidade. Mas quando tu te expõe, mas quando É. tu dá risada, né? Mas quando tu te expõe, tu vai te colocar à frente dos outros, entendeu? Daí de unanimidade tu vai entrar numa média. E é isso. Então eu queria trazer isso porque foi lá que eu aprendi o valor da humildade. Eu fui o penúltimo colocado no Enart. Então, e faz parte, cara. Cara, isso eu acho muito legal dizer também, gosto de falar para a gurizada, né? Até o ano passado teve um concurso de gaita ponto lá na cidade de Butiá, e daí eu fui lá dar uma palestra lá para a Sim, gurizada e conversar, né? eu E eu falei para acompanhei. a gurizada, né? Na hora da palestra, eles já tinham tocado, daí agora era a hora da palestra. Daí eu peguei o microfone e falei, daí, gurizada? Então agora eu vou contar para vocês os rodeios, né? E comecei falando de todos os rodeios que eu perdi, né, cara? Que geralmente todo mundo fala dos rodeios que ganhou, né? Ah, eu ganhei a vacaria, eu ganhei não sei o quê, eu ganhei não sei o quê. E quantos você perdeu, cara? Então é muito legal isso aí. Perdeu muito rodeio por aí, Juliano? Eu acho que foi o Enart. Eu tirei o primeiro lugar no Rodeio de Santa Cruz do Sul com uma música do Orlandinho. Não me lembro mais tocar ela, o Jeito Alegre. Sim. Então eu tirei o primeiro lugar lá. No Rodeio do Campo dos Bugres eu conheci o Paulinho Sabei, Ó, que hoje está à frente, um dos líderes aí da banda Sorriso Lindo, né? sim. Então, Tá indo muito pudemos bem. conversar e tal, né? E aí, enfim, eu tirei segundo lugar e ele tirou o primeiro lá no Rodeio do Campo dos Bugres, né? E no rodeio da minha cidade, daí eu também tirei segundo lugar com aquela, inclusive com a música que tu falasse, Porto Alegre, do Orlandinho Rocha, né? E ainda bem que a gente não, eu não lembro dos nomes, mas uma dificuldade dos rodeios, né? Aliás, os aprendizados foram o repertório, diversidade musical e de talento, interpretação, foco no estudo daquilo que tu quer. Eu acho que é importante fazer concurso para fomentar a nossa cultura, fomentar o instrumento, entendeu? Eu acho que é muito importante. Eu não acho que os concursos devam terminar, muito pelo contrário, eles devem cada vez existir mais.
Mas eu tive algumas... os pontos negativos seria, ou frustrações, seria a maneira como tu é julgado, entendeu? Eu acho ruim também. Às vezes tu tá ali e aí tem lá um cara que é cantor, um instrutor de curso de dança e um gaiteiro. Ou tu tem uma parede de bons gaiteiros, entendeu? Qual que tu acha que tu vai ser melhor julgado? E eu, infelizmente, na minha cidade, eu fui mal interpretado lá e tirei segundo lugar. Quando eu digo isso é sem nostalgia, por causa que eu ainda tenho o vídeo dessa apresentação em VHS, mas tenho. E, enfim, né? Então, só que, cara, é só um concurso. Eu me apoio nas tuas belas palavras. Aí vai lá, faz o melhor de ti e procura e encara isso mais como uma oportunidade de conhecer ou com a palavra do momento aí, né? Fazer um networking com a tua classe, do que, cara, que o troféu vai te dar uma realização instantânea e já era. Os meus estão lá, guardados num armário, lá, pegando pó, cara. Então, não significa nada, né? O que significa é que é o fomento da cultura e só. E as amizades. E as amizades, tipo, até anotei aqui o Paulinho, o Robson, o Jonathan, né? Foram pessoas que eu conheci nesses concursos aí, entendeu? Então, isso sim é uma coisa positiva do concurso. Mas fora isso, e o fomento da cultura era isso. Então, infelizmente teve algumas frustrações, mas de maneira geral, ok, né? Sim. Gravações em disco, experiência com estúdio. Cara, que nem nós falamos antes, estúdio é o espelho do músico. Lá vai vir para fora o que tu é, não o que tu quer. Então, né? Então, quanto mais limpo tu estudares, mais usares o metrônomo, cara, execução melhor que velocidade. Lá vai vir fora tudo. Vai vir exatamente como tu és. E aí tu vai melhorando cada vez mais para chegar naquilo que tu quer, né? Para ser aquilo que tu quer. Mas o estúdio te dá essa oportunidade. Tive então a oportunidade com o Tia Entreveiro, lá que eu falei antes, em 97. Com Tropilha entre 2000 e 2001. Mano Lima, 2001. Gravei, inclusive, música gospel na Gaita Ponto, só que eu não consigo me lembrar qual o trabalho que foi. Eu gravei também uma vez. Gravei um disco inteiro, cara, de música gospel. Sério? Olha só, meus parabéns, cara. Um amigo aí. Gravei um jingle de campanha eleitoral também. Nós fizemos uma paródia em cima de uma letra conhecida aí, num tema do Rui Biriva. E aí foi uma experiência, né? E as dificuldades de estúdio é aquilo que eu falei, é metrônomo, execução, o próprio nervosismo na hora de gravar, né? E os aprendizados foram improviso, composição e as oportunidades que eu tive de conhecer o Edson Campanha, o Regis Marques, o Chico Brasil, o Mano Lima, o maestro Wilson Dobbins e o Luciano Maia. Eu lembro eu lá no estúdio da City, né, preparando para ensaiando uma música aqui, né, e tal, no CD do Tropilha. Aí tô lá enfesado, né, passando assim, aí eu olho pro lado assim, tá um sujeito alto, um pouquinho mais avantajado do que eu, assim, né, bate na mão, uma boina assim, eu olhando eu tocar, né. Cara, era o Luciano Maia, rapaz. Puta, já travou os dedos. Acabou na hora. Acabou a festa. Nem me fala. E aí aquela humildade dele, né? Não, tia, segue tocando, tá bonito e tal. Não, eu só tô ensaiando aqui. Não, tudo bem. Continua ensaiando, eu quero te ouvir, vai. Aí trocamos uma ideia e foi bem interessante. Então, legal, essas foram minhas experiências com gravação, acho que é muito importante. Hoje em dia eu vejo aí o advento de softwares, o advento de captação, o advento de praticamente o estúdio ser quase não necessário mais. Né? Tem os o cara grava em casa e manda, né? O cara grava em casa, né? A primeira experiência que eu tive com o estúdio foi traumática, né, cara? Porque eu tava nervoso, daí a música era em ré, daí na hora quiseram mudar pra mi, eu não tocava em mi. Não, mas cria um troço aí na hora mesmo. É bem assim, cara. Não, mas cria. Eu não conhecia a música, porque era música pra festival.
Cara, maior viagem, assim, ó. Um dia eu vou contar bem certinho como é que foi isso aí. E é bom falar disso, né, cara? Porque às vezes uma experiência ruim acaba travando o cara pra frente, né? O cara fica. Bah, daí toda vez que o cara vai entrar dentro do estúdio, vem aquela lembrança ruim, né? Bah, e agora e tal. E não é por aí, né, Juliano? E tudo é experiência, né, cara? O Campanha era um pessoal que gravou com ele, sabe que ele é um gênio ali dentro das quatro paredes do estúdio ali. E muita gente às vezes achava que ele não deixava a pessoa à vontade para gravar, né? Por causa que uma data de entrega, né? Além de arte, Hum, músico e tal, ele também estava tocando um negócio, né? Mas no meu sim. caso foi muito tranquilo, ele me deixou ultra à vontade ali e tal. Tanto é que me convidou para fazer o trabalho com o Mano Lima, né? Então, eu agradeço muito ao Edson Campanha pela luz assim musical e ele foi uma pessoa muito importante nessa minha pequena carreira musical aí, vamos dizer assim. Legal. Queria citar aqui uma experiência com dueto, cara. Por quê? Tocar sozinho, tocar com banda e tocar só em dois é três universos muito diferentes. Na dinâmica, naquilo que você vai fazer, montagem de vocais, é tudo diferente. Então, tudo tem que... E eu acho que o dueto, assim como a apresentação solo, tu tem que tocar com um nível de limpeza e cuidado um pouco maior do que quando tu estás tocando numa banda. Porque Claro. são poucas coisas que o pessoal está ouvindo ao mesmo tempo. Ou seja, no meu caso, né? Uma gaita, um violão e duas vozes. É como se fosse quatro entradas para as pessoas. Uma banda são muito mais coisas, né? Sim, Não sei se tu claro. entende o que eu quero dizer. Eu errei uma mão Sim, esquerda aqui, mas o prato da bateria passou por cima, então ok. É isso que eu quero exatamente. dizer. Você é muito mais perceptível todos os detalhes, né? Isso, é. E eu queria, dito isso, deixar meu abraço pro meu parceiro aí de mais de 20 anos aí de dupla, o Jonas Beló, que é um violonista, cantor aí da nossa cidadezinha de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Nós tocamos juntos aí desde que eu tinha 14 e ele 12 anos de idade. Então a gente é Nossa, daquele tipo de dupla, quando a gente se encontra, a gente não ensaia, a gente não fala nada, se olha, já sabe qual é a música que tem que tocar e acabou. Os vocais legal. saem exatamente como há 10, 15 anos atrás, mesmo que tenha sido um ano que a gente não se veja mais, né? Que a gente não se vê mais. Então, meu forte abraço a ele. A gente fez muita coisa importante só com um dueto, sabe? Tocar baile de gaita ponto e violão, sozinhos. Ó, 3 horas e meia, 4 horas de baile só em dois. Nós fizemos... nossa, chegou a fazer isso, cara. Sim, sim. Montar todo o repertório, as letras, os vocais, a comunicação de entrada, comunicação intermediária, como dar a placa que está atrapalhando o trânsito. Tudo isso teve que ser desenvolvido, entendeu? E eu quero passar isso para o pessoal ali, que são os desafios desse instrumento e os desafios de tocar em público, né? Então, um forte abraço aí. Nós fizemos inauguração de Carrefour, nós fizemos, na época que podia fazer showmício, né? Que era o carnaval do músico, né? Fora de época, Sim, né? Era um carnaval lá sim. no fim do ano, né? Hoje não pode Era a mais. hora de ganhar uns pila, né, nos políticos. Depois Sim, eles tiravam tudo de nós de novo. isso foi muito interessante, né? Teve uma passagem onde a gente fazia músicas folclóricas italianas Ai, que também. legal. Então tem todo um apelo de como tocar a música italiana, né? Não é marchinha de baile, assim, sabe? Sim. Então como é que se diz? Tem um Um sotaque ac- diferente para... um acento diferente, né? Então teve esses aprendizados aí que eu gostaria de dividir com o pessoal. Também tive uma fase ministrando aulas, por isso que eu dou o maior valor para o trabalho que tu fazes. Eu acho que tu tem uma didática clara como um cristal, assim. Tu consegue passar aquilo que tu sabes de uma maneira bem importante. Das pessoas que tiveram Não, a que bom. oportunidade de aprender alguma coisinha comigo, eu percebi que eles tinham uma boa absorção do conhecimento, então, e eu adoro fazer isso, só que eu não faço mais, né? Eu acho que dar aula você aprende também e tu tá passando adiante um conhecimento aí de uma coisa tão bonita como é a música, então por isso Pô, que eu legal. admiro demais o teu trabalho quando no assunto de dar aula, né?
Valeu, cara. E, E de ti fico feliz demais. Ó, o Robson tá falando que nós estamos muito preguiçosos, que é pra tocar alguma coisa. E aí, Robson? foi ele que ficou 1 hora contigo falando, não tocou nenhuma, né, tia? Daí, pô, daí faltou, né, cara, tempo, tinha que ter mais uma meia hora também com o Robson aí. Tá. Eu já combinei com o Robson, quando passar esse negócio de pandemia, eu vou ir lá na casa dele, lá nós vamos gravar um capítulo de 3 horas pro YouTube. Eu vou fazer um chorinho aqui, bem rapidinho aqui, que eu te mostrei essa semana, que se chama Naquele Tempo, do Pixinguinha. Vou fazer aqui na gaita ponta aqui. Show! Como eu te falei, é Ré menor e Deus te ajuda, né? Deus o livre. Vamos ajeitar aqui, bem rapidinho ali. Só para trazer o que dá para fazer, né, no instrumento aí. Vamos lá. Demais, mano, velho. Deus o livre, cara. Aí aproveitei e fechei o Sensacional, acorde com o cara. dedão ali para dar o exemplo de quando que eu uso, que foi pedido antes. Claro. E daí, Acorde cheio, né? dá uma sonoridade e fica mais fácil para a mão, né? Então, Maravilhoso, cara. Muito lindo, hein? Ré menor também não é barbada, tá, pessoal? Para tocar em Ré menor, você tem que dominar muito bem as escalas de Fá maior, né, Exatamente. Juliano? Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Quando você vai tirar uma música do tom X, o que que você acha assim que é legal estudar antes de ir pra música? Ou você vai assim, de peito aberto, como é que é o esquema? Por exemplo, essa música aí. Bom, essa música aí eu tirei de cavaquinho, cara. Então o primeiro desafio é transportar o som daquele instrumento para cá. Aí, ela é gravada de cavaco, originalmente. Pelo menos a gravação que eu consegui era de cavaco. Daí o tom tu vai definir dependendo do... O Rossi fez um comentário, dedão não pode. Eu vi.
O Robson é o pior, né, cara? Mas, enfim, aí o tom é uma desgraça por causa que, às vezes, tu não vai ter a região suficiente, tu não vai ter instrumento suficiente para cobrir toda o que está sendo feito. Então, eu já tive a oportunidade de começar a música num tom e ter que abandonar porque não vai ter o que fazer. Uma questão de extensão do instrumento, né? Tipo, a minha Menguine aqui eu tenho um Fá só, né? Tu sabe disso, né, cara? Sim, aí ferrou tudo, né? Ah, essa questão de um Fá só, eu lembro, tem essa música aqui, ó. Já que nós estamos... Tem essa aqui do... Essa foi uma dificuldade nessa tua gaitinha, nessa gaita aí que tu tem, que eu tive para essa aqui. O Rogério tá falando aqui, ó, muita técnica para nós simples mortais iniciantes. Mas espera, Rogério, você vai chegar aí, cara. Claro! Meu pai dizia, só tem um jeito para terminar, tem que começar, né? Então, né? Então, essa tua gaitinha, por causa desse Fá, me deu zebra nessa aqui, ó. Vê se tu lembra dela. Nessa parte aqui, ó. Esse Fá aqui, ó. E aí, tu vai fazer como, né? Aí fica complicado, entendeu? Tu não faz a... Não vai sair, entendeu? Não fica igual, né, cara? Tá falta aquela D grave ainda, né? Que dá todo o sentido da mensagem da música, entendeu? Então é isso aí. Aí quando veio essa gaita aqui, daí, beleza, tem esse Fá aí, agora vai sair, entendeu? Vamos lá. Nós estávamos em ministrar a aula, tocamos uma música. Vamos para um assunto muito legal aqui. Ídolos e influências. Boa. Quem são as influências, cara? De onde é que vem tudo isso aí, cara? Tá, vamos lá. Primeirão, Renato Borghetti. Não tem, cara. Ali foi onde tudo nasceu ali, cara. Né? Milonga pras Missões, O Sem Vergonha, do Edson Dutra. Sim. Cara, Mercedita. Aí, ó. Eu conheci o trabalho dele, acho que então no segundo disco. Certo. Era uma outra capa. Não sei se estava trazendo. Acho que era uma capa que reunia as músicas um pouco de cada. Sim. Enfim, aí depois Renato Borghetti por muito tempo. Aí por causa dos bailes, o Chico Brasil. E eu peguei raiva do Chico Brasil por causa que ele tocava muito bem, mas num tom que eu não tinha. Sim, Dói Sol, né, cara? Que inferno, cara. E aí era complicado, entendeu? Para mim. Aí veio o Alexandre Battisti, que eu já comentei no capítulo anterior, ensinou como fazer aquele mundaréu de coisa. Então, Sim. Então, o Chico foi muito importante. Agora, Rodrigo Pires. Esse cara foi o Alexandre Battisti que me apresentou e, para mim, até respondendo uma das perguntas que veio da nossa entrevista anterior, esse é o cara a quem eu ainda me espelho para tocar gaita ponto. É mesmo, cara? Sim, Pô, o legal, Rodrigo cara. Pires, ele traz uma linguagem assim muito diferenciada na gaita ponto, sabe? As coisas que ele fazia lá em 94, ninguém estava fazendo, cara. Ninguém. E tudo que ele grava, assim, com um jeito muito diferente de compor e tocar, né? Então, eu tenho ele como... Rodrigo Pires, para mim, foi a minha inspiração, assim. Ele, Legal. César Ferreira e o Edson Dutra. Então, esses três foram... E estou mudando um pouco agora nos últimos anos, mas... Na grande parte das minhas influências foram eles os responsáveis. Rodrigo Pires, o César Ferreira aí de Caxias do Sul, que muita gente não o conhece, mas é um monstro da gaita de botão.
E o Edson Dutra por uma questão de como colocar as mãos ao instrumento, a questão de interpretação, aquilo que ele trazia, né, para a nossa música, né? Eu sempre achei muito legal a maneira como ele se comporta no palco ainda hoje, a maneira como ele se comunica com o seu fã e amigo, entendeu? Então, esses três caras são muito influenciadores, assim, da minha jornada. Legal, cara. Bom, o mestre Albino Manique, não podia ser, né? Depois que eu tive mais baixos aí, é aquele paradigma. Vieram mais baixos, só que E agora tem que agora? usar eles, né? É. Então, Albino, melodias de instrumentais maravilhosas aí, né? Então, como não podia deixar de ser diferente. Adelar Bertucci, numa questão assim de trazer um pouco da música de fora para o nosso cancioneiro gaúcho, né? Ele explorava muito os tons menores, faziam instrumentais em tons maiores, menores, em dueto. Então, o que eles faziam à época, ele, o irmão dele, inclusive o Itajaíba Matana, e um grande gaiteiro, acordeonista que o Robson citou na entrevista dele semana passada, Paulo Siqueira. Então, cara, o que esses caras faziam na década de 60, 70, bicho? Se a gente acha que tá fazendo uma coisa nova aí, eu vejo uns caras gravando umas coisas aí, dizendo, bah, e aí, tal e coisa. Cara, faz 60 anos que gravaram coisa melhor que isso. Então, por que eu digo isso nesse capítulo das influências? Por causa que, como tu falou, tu tem que saber quem foram as pessoas que construíram as coisas, né? Exato. Dar uma lida um pouco para trás para poder se direcionar para o futuro, entendeu? Que nem a teoria da flecha, né? E um pouco para trás para ter um alcance maior adiante, né? Exato, então, cara. Então é isso aí. Até o Robson tá dando um apoio aqui, que o César Ferreira nunca foi de Caxias. Deve ser de Porto Alegre. Eu acho que ele é de Porto Alegre mesmo. Tá. Eu acho que ele é de Robson, Porto Alegre. obrigado pelo suporte aí, como bom caxiense aí, tá bom? Então, Luiz Carlos Borges, para mim, é o melhor conjunto entre canto e gaiteiro e ao mesmo tempo. Eu acho que ele é o cara que mais bem canta e toca ao mesmo tempo, né? Então, para mim, ele é influência nessa parte. E também naquela linguagem que o pessoal chama de chamameceira, né? Eu acho que ele tem um capítulo muito importante na nossa música, trazendo aquela linguagem, né? Ele foi o embaixador, né, no Brasil. O Beto Caetano, um multi-instrumentista, ele que navega muito bem nos dois universos, aí da gaita piano, gaita ponto. Então foi um cara que me influenciou bastante. Gosto muito do toque do Beto porque é um toque muito inovador. As criações dele são bem legais mesmo. Eu gosto muito de ouvir o jeito dele tocar gaita piano e gaita ponto, sabe? Gosto muito do trabalho dele também. O Orlandinho Rocha, né, que foi o Alexandre que me apresentou, não podia de ser. Meio que uma escola aí do Rodrigo Pires também, né, que eles fazem um meio termo da gaita ponto junto com a gaita piano, fazem um híbrido aí muito interessante, né? Então foi um grande influenciador. Aí depois na sequência o Tio Bilia, obviamente, né? Eu vim a conhecer o Tio Bilia muito tarde, né? Ao invés de ser logo no início, eu vim conhecer ele bem mais tarde, né? Então, olha só. Mas o que tu tocava no início? Borghetti, música de baile, Chico Brasil e bastante gaita piano. Eu sempre fui ultra influenciado pela gaita piano por causa dos conjuntos de baile. Para tentar ultrapassar o desafio da construção de repertório. Claro. Então, por isso que as minhas influências eram o quê? Rodrigo Pires e César, porque eles também navegavam nisso. E o Edson Dutra, que é um gaiteiro de gaita piano. Claro. Então essas foram... Aí o Tio Bilia eu vim conhecer bem mais tarde. Apreciar os discos dele, apreciar as composições, entendeu? Gerson Fogaça, na época dos bailes, para mim um toque muito novo, muito sóbrio, assim, ele não se parecia com ninguém.
Então é uma influência muito importante. Sol e Ré, Sol e Ré. Graças a Deus, né? Pelo menos tinha alguma para tocar. Né? Alguém tocava na Sol e Ré. Puta É. merda. Aí, mais recentemente, depois que eu abandonei os palcos, então daí veio outras influências, como Dominguinhos, Sivuca, Chiquinho do acordeon, Ah, aí é pesado o esquema, hein? Robertinho do acordeon, Luciano Maia, e os mais recentes, então, uma francesa que já faleceu, que se chama Yvette Hornet. Ela tem um cabelo ruivo, assim. Ela faleceu em 2006, eu acho. É, o Robson de novo. Se não tocar Tibilia na gaita ponto, não adianta. É verdade. Então, a Yvette Hornet. E os mais novos aí, do ano passado, eu comecei a ouvir eles, o Mestrinho, que eu mal Conheci o Mestrinho. que eu mal e mal tenho condição de ouvir, né? Eu nunca me atrevia a tirar nada, tocar nada. Tô ainda... Sim. Que nem sopa quente, tô indo pelas beiras, assim, tô indo ouvindo ele, né? Digerindo. E o último, o Nonato Lima. Também nordestino e de um talento incrível. Por coincidência ou não, os dois últimos aí, o Mestrinho e o Nonato, foram segundas gaitas do Dominguinhos. Sim, sim. São então, crias diretas do Dominguinhos, né? Muito influenciados pelo Dominguinhos, muito lindo. Eu tive a oportunidade de ver o Mestrinho tocando, cara, num lugar lá em São Paulo, que se você tiver um dia, né, você vai acabar estando em São Paulo, de repente aí por um dia, você vai poder ir lá no Canto da Ema, que é um lugar, sim. Cara, forró, né? E aí eu fui lá, nunca tinha ido, fui lá com os amigos e daí tinha o Trio Virgulino tocando, que é um acordeonista cego. São e, cara, só três, né? Meu Deus do céu. É fera demais, né? E na gaita, e daí tinha um triângulo e uma zabuba só, cara, tocando forró. A noite inteira. E no meio apareceu o Mestrinho, cara. Pá, tá louco. Aquele é de outro mundo, cara. Tem muita gente boa, mas o Mestrinho eu nunca vi nenhum músico. Aliás, eu vi só o... Como é que é o nome dele que toca bandolim? O Hamilton de Holanda. Eu só vi o Hamilton de Holanda fazer tanto improviso assim, com altíssima qualidade e com volume tão grande que nem o Mestrinho, cara. Esse cara é um dos gênios aí da música, me arrisco a dizer, da música internacional, cara. Então, por isso que eu tô mal e mal começando a ouvir ele, porque é complicado. E o Nonato Lima, comecei a ouvir ele por acaso, porque eu tava naquela febre dos chorinhos. Um do Orlando Silveira, que é um cara que tem que pesquisar, tem muito pouco material dele. Eu tenho um disco dele. Sério? Um LP. Bah, então vou tocar o Perigoso. Tocar não. Toca aí. Essa aí tem no LP que eu tenho. Essa aí, ó. Tocar não, vou tentar aqui, né? Deixa eu ver. Vai tocando aí, cara. Tentei. Achei que tava na mão ali, mas não quis injectar. Toca aí.
conheci Que o lindo, Nonato mano. com esse tema aqui, cara. Claro, tá cheio de ferrugem aí e tal, peço Como que desculpa aí. tu tirou isso aí de orelha daí, Juliano? Ah, eu tirei sim, mas eu tive um advento de uma ajuda de tecnologia lá em 1999. Eu consegui meu primeiro redutor de velocidade para computador, que daí ajudou a tirar as frases. Inclusive, eu Claro. usei para tirar uma do que ainda não consegui tocar do Rodrigo Pires. A Sirigaita, tu conhece ou não? Ah, sim, sim, sim. Tu conhece isso aí? Eu Pô, ainda não consegui. eu lembro vagamente, assim, de ter ouvido no rodeio a É, sirigaita. é um troço complicado, né? Cara, ainda não sai isso. Então, lá em 99 eu consegui esse redutor de velocidade para tirar essa tranqueira aqui do Rodrigo Pires, um instrumental lá do CD dos Nativos de Nativos. 94 do Canta Catarina. Nossa, que legal, cara. Só que ainda hoje não sai. Então é isso aí. Que legal. É isso aí. Eu lembrava dessa música dos rodeios aí, cara. Difícil, né? Não, não, E, não, é muito complicado. Eu acho que um dia eu vou tirar ela de novo e nós teríamos que fazer um tutorial dela, porque não tem Cristo tocando. isso, ó, o Irmãos Mazola aqui, acho que é o Felipe Mazola, tá colocando aqui, ó. Essa teria que gravar e disponibilizar. Não tem nenhuma executada do modo correto. Seria importante. Olha aí, Tchê. Essa aí é Tá pra essa ti, hein, aí. Juliano? Hã? É contigo essa aí, hein? Essa aí do Robson também é bonita. Toque nativo. O Rock Robson completa nativo. ela perfeitamente, né? Legal, Tchê, cara. chegamos ao, pelo menos dos assuntos que eu tinha aqui, se findaram. E estou aberto a perguntas aí, alguma dúvida adicional, mas o que eu tinha era isso para o momento, meu amigo. Cara, que legal, meu velho. Cara, que satisfação escutar tanta coisa legal, tanta coisa boa. Acho que foi muito produtiva aí a conversa, né? E, e espero que essa conversa aí contigo, Juliano, seja a primeira de muitas, viu, cara? As primeiras de É? muitas que nós Uhum. podemos ter. Hoje saiu um troço aí, cara, que eu até já tinha comentado com o Ismael, com o Jonathan, Hum. né? Que pra gente se unir, né, cara, para fazer um método de estudo do instrumento, tá? Essa é uma sementinha que a gente planta hoje pra gente regar ela aí com o tempo, né? O contato que a gente está fazendo aí não vai acabar. Com certeza. Para que a gente, ó, olha só, cara. Eu, você, os irmãos Mazola, lá do Paraná, que são os caras 100%, né? O Robson tá aqui conosco, o Joãozinho Portela apareceu ali. Todo mundo tem um aporte para dar para Gaita Ponto. Com De como certeza. tocar, de como se desenvolver, das experiências de dia a dia do músico com a gaita de botão, né? E eu acho que isso aí vai render bons frutos, viu, meu velho? Sim, sim, sim. Com certeza. É como um muro, né? É forte porque é feito de vários tijolinhos todos juntos, né? Então, acho que nós vamos pegar esse exemplo simples aí, né? Eu acredito que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que se unir. E toda a classe, todo o movimento de sucesso, ele é gerado numa união. Então, não pode ser diferente no nosso. E estamos aí. Eu te agradeço muito pelo convite. Eu acho que
Estamos passando por uma fase difícil, só que essa fase difícil me trouxe a possibilidade de estar conversando com vocês. Então, como tudo na vida, é quase como se fosse uma moeda, sempre tem dois lados, né? Então, eu quero desde já agradecer a ti, Guilherme, né? Novamente a Deus, a minha família, né? A minha esposa, Kátia, aí, que está sempre dando um suporte para que esse bate-papo aqui aconteça. E, novamente, Guilherme, te parabenizar, né? Pela contribuição musical, cultural, ligado ao nosso instrumento. Como também a música, de maneira geral, o ensino e o auxílio à profissionalização dos nossos aspirantes aí que vão continuar a fomentar a nossa cultura, a fomentar a música, né, como arte, né? Então, eu acho isso, o teu trabalho, muito importante. E, por fim, eu gostaria de até pedir desculpa se eu esqueci de algum nome. Procurei ser bem diligente aqui na questão de não esquecer ninguém, mas se alguém ficou esquecido nas palavras, pode ser que pode ter certeza que está aqui. Show de bola, cara. Tá bom? Com certeza, mano, velho. Cara, obrigado mais uma vez de ter aceitado esse convite, cara. Você é um cara sensacional, toca muito, nós estamos apavorados. Eu tinha uns cabelos aqui do lado que ainda sobravam, né? Que careca já fiquei faz horas, né? Mas agora me caiu o resto. Obrigado pelo Acabou. carinho. Obrigado pelo Tá carinho. bom, mano, velho. Tá bom. E brigadão mesmo, de coração, viu? E vamos conversando. Pessoal, isso aqui vai pro YouTube. Acessem lá o meu canal no YouTube e acessem o YouTube do Juliano. Cara, Juliano Volpato. Sigam ele lá no YouTube também. E aqui também, né, no Instagram. E vamos cobrar o Juliano, hein? Pra ele postar tudo no YouTube, essas músicas aí, hein? Pois Pra é, gente agora- ver como é que ele toca, né, cara? Tamo de olho, hein? Agora tem que tirar aquela sirigaita lá agora. Ó, a Duda tá pedindo uma saideira. A Duda, minha aluna, também tá na gaitinha de botão. Toca uma saideira aí pra ela aí, Juliano. Eu vou fazer a saideira com o mestre de todos Ó, e, obviamente, com uma provocação, porque eu vou fazer ela no tom original, né? E aí, vamos lá. não Vamos bastava a madrugada em mim. Não, vamos fazer um Tio Billy aqui, originalzinho. Olha! Todo mundo toca ela, né? É, mas e agora? Lá bemol e mi bemol? Claro, né? Tá aqui, tem que usar. Deus o livre! É isso aí. Tá louco, cara. Tocar isso aí no Cara, tom original assim não é barbada, hein, gurizada? Missioneiro é. não é barbada tocar assim. Um último recadinho, quem tiver, eu vi que houve várias perguntas aí na barra de rolagem. Como a gente está focado na transmissão, mas também a gente quer dar um suporte aí para o pessoal. Se puderem endereçar suas perguntas aí tanto ao Guilherme quanto para mim através do Instagram, eu vou ter a maior alegria em poder estar respondendo da melhor maneira possível, já que durante a transmissão a gente não conseguiu tempo para focar nisso, tá bom? Isso aí, cara. A gente está sempre aberto, né, Juliano? Eu sempre costumo dizer assim, né? Agora é a era
é a era da... Não é mais a era da escassez, né, cara? Agora é a era da abundância, né? E a gente tá aberto, né, cara? Antigamente era difícil falar com as pessoas, né? Hoje é nosso dever facilitar. Então, tudo que você... Porque, pô, quando eu tava aprendendo, o Juliano sabe, né, cara? Quando a gente tava lá no início, lá, pro cara ver alguém tocando gaita de botão já era raríssimo. Você ter o contato de alguém que sabia, né, cara? Pô, A não videoaula era era ir fácil, né, pros Juliano? bailes. A Tinha que... videoaula era ir pros bailes, ficar babando nos Cara, caras lá quantos 4 bailes horas dos do lado das Monarcas? caixas de som, né? Nossa, não, e eu não dançava, cara. Eu ia no baile dos Monarcas e ficava lá. O Chico devia pensar, bah, esse piá aí. Né? Deve ser gaiteiro, né? Ele já sabia, Isso, né? vamos colocar de uma maneira polida. Espero que esse menino seja gaiteiro, né? Cara, eu sentava lá assim, e ficava o baile inteiro vendo o cara tocar. Eu não dançava uma música, né? É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Tá Então, bom? quem quiser conversar conosco, manda mensagem. Sigam a gente aí no YouTube. Quero mandar um abraço aqui pro Piqueteiro Rodrigues, também professor Opa, de um gaita. abraço. Tá, apareceu aí o Piqueteiro. Beleza? Obrigado aí a todos que acompanharam. Juliano, um abração, meu velho. De Tamo coração, foi junto. massa, hein, cara? Porra. Obrigado. Amanhã eu vou estar com o João Malheiros. O João é um gaiteiro das missões. Ele toca aquele estilo missioneiro, né, cara? E eu vou estar aí com ele às 7 horas da noite. Então tá todo mundo convidado. Tá E também certo. no YouTube vai ser postado essa live e as outras. Beleza? Forte abraço a todos. Obrigado, Guilherme. Valeu, Juliano. Um abração aí para todo mundo. Até mais.